Menina de rua ajuda milionário a consertar sua moto, até que ele fica chocado ao olhar para o braço dela. Ela estava usando uma pulseira idêntica à de sua ex-namorada. Quando ele pergunta o nome da mãe da garota, fica surpreso com o que ouve. A moto começou a falhar no sinal da Avenida Prestes Maia, bem na subida. Era uma BMW potente, barulhenta, cheia de presença, mas ali, naquele momento, virou um trambolho inútil de luxo. Ricardo xingou alto. Estava atrasado, vestido de social e com o capacete ainda preso no queixo, suando feito tampa de chaleira. Tentou acelerar de novo, mas só ouviu um ronco fraco e depois o silêncio do motor apagado. As buzinas começaram atrás dele. Um motoboy passou do lado gritando alguma coisa que ele nem entendeu. Desceu da moto e empurrou até a calçada, bufando. Estava nervoso. Aquilo não podia estar acontecendo justo hoje, dia de reunião com os investidores. Ele tirou o celular do bolso e ligou para o seguro, mas a ligação caiu, sem sinal. Foi aí que ouviu a voz de uma menina, fina e firme. Tá com problema. No motor? Ricardo virou meio sem paciência, esperando ver algum curioso ou pedinte. Mas era só uma garota magrinha, suja, com cabelo preso num coque bagunçado e um chinelo de dedo maior que o pé. Devia ter uns 11 anos no máximo. Tinha um olhar esperto, direto, que encarava sem medo. Como é? Ele perguntou, achando que tinha ouvido errado. O motor da sua moto. Tá falhando na ignição, não tá? Se for isso, eu consigo arrumar rapidinho. Já vi isso antes. Você deixou ela esquentar demais. Ricardo riu, meio de lado, achando aquilo um absurdo. Uma menina de rua dando palpite numa BMW? Mas alguma coisa na voz dela não soava como palpite. Soava como certeza. Ela se aproximou, apontou para a parte de baixo da moto e falou com uma naturalidade que fez ele calar a boca. Se quiser, eu posso abrir para você. Eu sei mexer. Como é que você sabe disso tudo? Minha mãe tinha uma moto. Me ensinou a cuidar dela. Antes de... Ela parou de falar por um segundo. Antes dela ficar doente. Ricardo olhou de novo para a menina. Ela tinha a mão suja, de graxa, os joelhos ralados e o rosto queimado de sol. Mas tinha jeito de quem sabia o que estava fazendo. Ele olhou a moto, olhou o celular sem sinal e depois voltou para ela. Se você quebrar alguma coisa, a culpa vai ser sua. Pode deixar, não vou quebrar nada. Ela respondeu, se abaixando sem esperar mais nada. Ela começou a mexer com rapidez. Soltou uma peça, checou outra, fez um comentário sobre um fio que estava solto, usou um pedaço de arame que achou no chão para prender uma conexão. Você sempre faz isso? Ricardo perguntou, meio sem jeito vendo ela trabalhar. Mexer. Em moto? É. Consertar no meio da rua? Não, só quando dá vontade. Mas na real eu gosto mesmo. E também ajuda. Às vezes o pessoal dá uns trocados, ou uma comida. Ou só me manda embora, mas já acostumei. Ricardo abaixou o olhar e percebeu que ela usava uma pulseira dourada, meio apagada, mas com um detalhe que ele conhecia bem. Uma pedrinha verde, bem pequena, presa no centro de um círculo. Aquilo travou o pensamento dele na hora. Seu peito ficou gelado. Essa pulseira aí, de onde é? Ela parou, olhou o próprio pulso e levantou devagar. Era da minha mãe. Ela me deu antes de... Ela deu de ombros. Antes de morrer. Disse pra eu nunca perder. Ela se chamava como? Viviane. Ricardo sentiu a boca secar. Por um instante, esqueceu onde estava. Esqueceu da moto, da reunião, do atraso, do calor. A pulseira, o nome, a menina. Tudo girando ao redor dele. Como se o chão tivesse sumido. Ele conheceu uma Viviane, muitos anos atrás. Foi uma paixão forte, daquelas que a gente lembra até o cheiro do cabelo. Estavam juntos fazia uns meses quando ela desapareceu. Simplesmente sumiu. Nunca mais atendeu. Telefone, nunca deu notícias. Ele achou que tinha sido algo pessoal, que ela só tinha ido embora. Mas agora,
Vendo aquela menina ali, com a pulseira que ele mesmo tinha dado, começou a pensar em coisas que nunca tinham passado pela cabeça dele. "Onde você mora?" ele perguntou, sem conseguir disfarçar o tom. "Aqui mesmo. Ali perto, da banca. Tem uma lona atrás do container. É onde eu durmo. Já tentei abrigo, mas... é ruim. Lá não tem lugar pra gente pequena como eu, não." Ricardo abaixou o olhar e passou a mão no queixo. A moto já estava funcionando. A menina ligou, testou o motor, acelerou 2 vezes e sorriu. O som voltou forte, limpo, como se nada tivesse acontecido. Prontinha. "Tá novinha de novo. Você fez isso sozinha?" "Ué, você viu alguém me ajudar?" Ricardo se sentiu estranho. Era como se estivesse assistindo um filme, mas no qual ele era um dos personagens e ninguém avisou. Pegou a carteira e tirou uma nota de 50. "Toma, pelo trabalho." "Não, eu não cobro. Só queria fazer. Mas você consertou. Aceita." Ela olhou a nota, pensou um pouco e pegou, mas não com ganância. Pegou com cuidado, como quem tem vergonha de precisar. Dobrou direitinho e enfiou num bolso escondido na blusa rasgada. "Valeu aí." Ela se virou e saiu andando, voltando pro canto onde disse que dormia. Ricardo ficou parado, com a moto ligada, sem se mexer. Sentia que algo tinha começado ali, mas ainda não sabia o quê. No dia seguinte, Ricardo voltou lá. Não sabia direito o que estava fazendo, só sabia que precisava ver a garota de novo. Dormiu mal, com a imagem daquela pulseira girando na cabeça dele a noite inteira. Por mais que tentasse encontrar uma explicação simples, não conseguia. Era a mesma pulseira. Não era parecida, era a mesma. Ele tinha certeza. Estacionou o carro um pouco mais longe e foi andando pela calçada, olhando para os lados. A cidade ainda nem tinha acordado direito. O comércio de rua estava começando a levantar as portas. Os primeiros ônibus passavam devagar, cheios de gente com cara de sono. Perto de uma banca de jornal coberta com lona azul, ele viu. Magali estava sentada no chão, mexendo num ventilador velho. Ao lado dela, uma mochila rasgada, uma garrafa de água e um pedaço de pão com margarina. Nem notou ele chegando. Estava concentrada, com o fio entre os dedos e a carcaça aberta no colo. "Ei!" Ricardo chamou. Ela levantou o rosto e fez uma careta de surpresa. Depois deu um sorriso pequeno. "Ah, é você. A moto tá funcionando?" "Tá sim, como nova." Ela limpou a mão na calça e se levantou. O ventilador ficou ali no chão, desmontado. "Que bom. Achei que você nem ia voltar." "E por que eu voltaria?" "Sei lá. Tem gente que volta. Tem gente que só passa." Ricardo ficou quieto por um momento, observando a menina. Ela era muito pequena para tudo que já tinha vivido, mas tinha um jeito de se mexer, de falar, de olhar direto, que parecia de alguém muito mais velho. Aquilo mexia com ele. "Me mostra como você sabia o que tinha de errado com a moto." Ela deu de ombros como se fosse a coisa mais comum do mundo. "Ah, é fácil. Sua moto tem injeção eletrônica, né? Aquela luzinha no painel piscava quando você tentou ligar. Aí já dá pra saber que era problema na ignição. Quase sempre é o sensor que esquenta demais. Se não resfria direito, trava." "E você aprendeu isso sozinha?" "Não. Minha mãe me ensinou. Ela tinha uma Falcon. A gente ia pra todo lugar nela. Quando ela começou a ficar doente, a gente não saía mais tanto. Aí ela me deixava ligar a moto e desmontar pra treinar. Eu adorava. Sentava no quintal e ficava mexendo até anoitecer." Ela parou por um instante, olhando pro chão. Depois ela vendeu a moto. A gente precisava de dinheiro pro hospital. Ricardo sentiu um nó na garganta, mas tentou manter a conversa leve. "E esse ventilador aí? Também vai dar um jeito?" "Vou tentar. Um senhor jogou fora. Disse que não funcionava. Mas às vezes é só fio solto, sujeira. Tem gente que joga tudo fora sem tentar consertar. Se funcionar, talvez ele me dê uma moeda ou um pão recheado. Ele tem uma barraquinha ali no outro quarteirão." Ela se agachou de novo e pegou uma chave de fenda pequena.
daquelas gastas de tanto usar. Posso te mostrar outra coisa, se quiser. O quê? Ela puxou uma sacolinha plástica de dentro da mochila e tirou um monte de parafusos, porcas, pedaços de plástico, fios, até um carburador antigo. Isso tudo aqui eu achei no lixo. Quando não tenho o que fazer, eu invento uns motores com... Isso, faço girar com pilha, só de brincadeira. Mas ajuda a entender como as peças funcionam. Ricardo se abaixou do lado dela, curioso. Nunca tinha visto alguém tão novo falar com tanta paixão por máquinas. Você já pensou em trabalhar com isso? Trabalhar como? Ninguém me contrata. Eu nem tenho RG. Mas você queria? Queria. Imagina trabalhar numa oficina de verdade, com ferramenta de verdade, sem precisar catar peça no lixo. Ela disse isso e deu uma risada baixa, mas sem deboche. Era o riso de quem sonha, mesmo sabendo que tá longe. Ricardo encostou na parede, cruzou os braços e ficou olhando ela montar o ventilador com uma calma impressionante. Em poucos minutos, ela já tinha encaixado tudo de novo. Ligou num fio esticado até um poste e o motorzinho girou. Fraco, mas girou. Ela comemorou como quem ganha presente. Não pulou nem gritou, só soltou um, aí sim, e fechou com a chave de fenda. O cabelo caía na testa, grudado de suor, mas os olhos brilhavam. Tá vendo? Funciona ainda. Só precisava de carinho. Ricardo soltou uma risada. Não era possível. Como ninguém tinha notado aquela garota antes. Como ninguém via o talento dela. Você é muito boa nisso. De verdade. Ninguém nunca disse isso. Então eu sou o primeiro. Mas não vou ser o último. Ela ficou em silêncio, mexendo na pulseira dourada no pulso. A mesma que ele não conseguia parar de olhar. Ele queria perguntar mais. Queria confirmar o que já estava quase certo, mas tinha medo da resposta. Magali, você sabe de onde sua mãe tirou essa pulseira? Ela levantou o braço, olhando para a peça com carinho. Ela disse que foi um presente, de muito tempo atrás. Que ela ganhou de alguém que amava muito. Mas nunca me contou quem foi. Ela nunca falou do seu pai? Só disse que ele foi embora antes de saber que eu existia. E que não era culpa dele. Ela não quis contar. Acho que ela tinha medo. Ricardo engoliu seco. Não sabia mais o que fazer com aquela avalanche de informação. Tudo apontava para uma mesma direção, e ele sentia que estava prestes a descobrir algo que podia virar sua vida de cabeça para baixo. Mas Magali levantou, pegou o ventilador, enfiou na mochila e disse: Valeu por voltar. Às vezes isso faz diferença. Saiu andando, como se tivesse dito só mais uma frase qualquer. Ricardo ficou parado ali, tentando entender o que fazer. Pela primeira vez em muito tempo, não tinha resposta nenhuma. Ricardo ficou 2 dias sem voltar àquele lugar. 2 dias que pareceram semanas. Ele tentava tocar a vida, ir pro escritório, responder e-mails, fingir que estava tudo normal. Mas não estava. A imagem da garota, o jeito que ela mexia na moto, a pulseira, o nome da mãe. Aquilo não saía da cabeça dele de jeito nenhum. Toda vez que se olhava no espelho, via a dúvida estampada no próprio rosto. No segundo dia, à noite, ele abriu a caixa onde guardava as lembranças antigas. Estava no fundo do armário, com poeira e cheiro de guardado. Tinha fotos, cartas, uns bilhetes escritos à mão e até um chaveiro quebrado que Viviane tinha deixado no carro dele, muitos anos atrás. Ele passou por tudo até encontrar uma foto. Era uma selfie dos dois na praia, sorrindo. Ela estava com a pulseira no braço. A mesma pulseira. Ele se aproximou da foto como se aquilo fosse mudar alguma coisa, mas a certeza só aumentou. Era ela. O mesmo brilho apagado. O mesmo detalhe. No centro. Ricardo sentou na cama com a foto nas mãos, o coração batendo forte. Nunca tinha entendido por que Viviane tinha sumido. Simplesmente desapareceu, sem deixar recado, sem explicação. Agora tudo começava a fazer sentido, mas de um jeito que ele nunca imaginou. Na manhã seguinte, ele voltou ao centro. Foi direto, para a banca onde a menina costumava ficar.
Não a viu ali. Esperou um pouco. Olhou para os lados. Andou pela praça. Depois de uns 20 minutos, viu Magali voltando com uma sacola de pão na mão. Ela veio andando devagar, como quem já tinha acordado cedo demais. Quando viu Ricardo, sorriu de leve, surpresa de novo. Achei que não ia voltar mais. Achei que você ia me xingar se eu voltasse. Não, você é legal. Só não dá pra confiar em todo mundo, sabe? Ele concordou com a cabeça. Sabia bem o que era isso. Sentou no degrau da calçada e ela sentou do lado, mordendo o pão. Eu queria perguntar umas coisas. Ele começou, meio sem jeito. Sobre a pulseira, né? Ricardo olhou pra ela surpreso. Como você sabe? Porque você não tira o olho dela. Desde o dia que me viu consertar a moto, você olha pra ela como se conhecesse. Eu percebo essas coisas. A rua ensina a perceber. Ele respirou fundo. Eu conheci sua mãe, Viviane. Magali parou de mastigar e virou de lado, encarando ele. Sério? É. A gente namorou há muitos anos. Não foi por muito tempo, mas foi intenso. E depois ela desapareceu. Eu nunca entendi o porquê. Sumiu mesmo. Nunca mais soube dela. A menina ficou quieta, ouvindo. Deu mais uma mordida no pão, olhando para o chão agora. Ela nunca falou do senhor. Talvez tenha tido motivo, ou medo, eu não sei. Magali puxou a pulseira e olhou para a peça como quem busca uma resposta ali. Ela me deu essa pulseira no hospital. Um pouco antes de... Ela engoliu seco. Antes de dormir para sempre. Disse que era para eu guardar e nunca tirar. Que ela trazia proteção. Mas nunca falou quem tinha dado para ela. Ricardo tirou o celular do bolso e abriu a Bugimos Galeria de Fotos. Procurou aquela imagem que tinha encontrado na noite anterior e mostrou para Magali. Essa aqui. Foi num dia em que a gente foi pra praia. Tá vendo? A menina segurou o celular com cuidado e olhou para a tela. Viu a mulher da foto e ficou muda. Passou o dedo pela imagem, como se estivesse tocando o rosto da mãe. É ela, disse baixinho. Minha mãe. E olha no braço dela. A pulseira. Magali olhou. Depois puxou a dela e comparou. Igual. Não tinha mais dúvida. Você deu pra ela? Dei. Foi num aniversário. Eu lembro até do dia que comprei. Era cara pra caramba. Eu quase desisti. Mas ela amou quando viu. Magali ficou um tempo sem falar. Depois devolveu o celular e ficou só olhando pro nada. Então, talvez você seja... Não sei ainda. Ricardo interrompeu, tentando manter a calma. Eu quero saber? Quero ter certeza. Mas não quero te assustar. E nem quero fazer nada que te machuque. Ela balançou a cabeça, devagar. Eu sempre quis saber quem era. Mas minha mãe nunca deixou. Disse que não queria que eu criasse expectativa. Você sente falta dela? Todo dia. Até quando tô distraída. É estranho. Tem horas que parece que ela tá aqui, tipo, do lado. Eu fico esperando ela aparecer. Mas aí lembro que não vai acontecer. Ricardo encostou o braço no dela, de leve. Se eu for seu, pai, eu queria poder te dar uma vida melhor. Não por pena, mas porque eu devia. Porque eu falhei em não saber. Porque eu queria ter estado lá. Ela não respondeu. Só olhou para frente, mordendo o pão devagar. Depois disse bem simples. A vida melhor já começa quando alguém aparece. Naquele momento, Ricardo soube que alguma coisa tinha mudado de verdade. Quando Ricardo entrou no carro depois daquela conversa com Magali, ele não ligou o motor de imediato. Ficou ali parado, com o volante nas mãos, olhando para o vidro como se tivesse esquecido para onde ia. O coração batia forte. Não era nervoso. Era mais do que isso. Era como se ele tivesse aberto uma porta do passado que devia estar trancada há muito tempo. Aquele nome, a pulseira, a foto, o jeito da menina. Tinha algo dentro dele que gritava dizendo, é ela, mas a cabeça ainda tentava resistir.
Ele precisava de certeza. Precisava juntar as peças direitinho, do jeito dele. No dia seguinte, ao invés de ir para o escritório, ele tirou o dia para investigar. Nem avisou ninguém. Vestiu uma roupa simples, pegou o carro e foi até o bairro, onde Viviane morava antigamente. Era longe. Um lugar com ruas estreitas, casas grudadas, calçadas tortas e cheiro de café passado. Ele lembrava daquele bairro porque foi lá que buscava ela às vezes. Nunca entrou muito, mas agora decidiu ir a fundo. Parou num mercadinho velho, daqueles com portinha apertada e prateleira lotada. A mulher no caixa era uma senhora com cabelo preso e jeito de quem vê tudo, até o que ninguém mostra. Ricardo perguntou de leve. Você conheceu uma mulher chamada Viviane? Morava por aqui. A mulher olhou desconfiada. Viviane? Morena, magrinha, que andava de moto? Isso, ela mesma. Conheci sim, faz tempo. Sumiu do nada. Depois fiquei sabendo que estava doente. Uma moça boa. Trabalhava bastante. Você sabe o que aconteceu com ela? Sei que ficou doente. Câncer, acho. Aí sumiu. Um dia, uma vizinha disse que ela tinha ido para o hospital e não voltou mais. Tinha uma menina pequena. Nunca mais vi também. Ricardo agradeceu e seguiu andando. Parou na frente da casa onde lembrava que ela morava. Agora tinha outro portão, pintado de verde. Tocou a campainha. Um senhor abriu a porta com cara de poucos amigos. Oi, desculpa incomodar. Tô procurando informações sobre uma pessoa que morou aqui. A Viviane. O homem fez uma cara de que o nome não era estranho. A mulher da moto? Lembro dela. Morou aqui com a filha. Depois foi ficando doente. Vendendo as coisas. A vida dela foi ficando triste. Quando a saúde piorou, entregou a casa. Acho que não quis deixar dívida. Gente decente. Sumiu. Ela nunca comentou sobre o pai da filha? Não, nunca. Só dizia que a menina era tudo o que ela tinha e cuidava da garota como se fosse um diamante. Mas também não deixava ninguém se aproximar. Ricardo voltou para o carro e sentou sem ligar o motor de novo. A cada pessoa que falava de Viviane, ele percebia mais o quanto tinha perdido. Não porque escolheu ir embora, mas porque nunca soube que deveria ter ficado. Sentia uma mistura pesada de raiva e culpa. Por que ela não falou com ele? Por que não contou sobre a gravidez? Será que ela achou que ele não ligaria? Pegou o celular, abriu a galeria de novo e olhou para a foto dela sorrindo. Depois abriu uma aba no navegador e pesquisou. Teste de DNA gratuito com menor. Leu sobre processos, prazos, necessidade de autorização. Tudo burocrático. Nada prático. No fim da tarde, foi para casa. Letícia, sua esposa, estava no sofá, de roupão e com uma taça de vinho na mão. Assim que ele entrou, ela fez aquela cara de quem já estava esperando resposta. Onde você estava? Na rua? Na rua? Isso é resposta? Tive coisa para resolver. Letícia levantou do sofá, se aproximou com um olhar gelado. Tem alguma coisa acontecendo, né? Não vem com esse papo de que tá tudo bem, porque não tá. Ricardo respirou fundo. Ele não queria contar nada ainda. Não até entender tudo direito. Só que Letícia nunca foi do tipo que aceita silêncio. Você sumiu 2 dias seguidos. Não atende o telefone. Não responde mensagem. Agora volta com essa cara de quem viu fantasma. Fala logo. Eu tô pensando numa coisa. Mas ainda não tenho certeza. Pensando no quê? Ele hesitou. O jeito direto dela sempre deixava ele na defensiva. Tem uma garota. Na rua. Ela pode ser minha filha. Letícia arregalou os olhos. A taça tremia na mão. O quê? É uma menina. Ela usa uma pulseira que eu dei pra Viviane. Você lembra dela? Aquela que sumiu? Sim. Parece que ela teve uma filha. E... pode ser minha. Meu Deus, Ricardo. Isso é sério? É. E eu preciso saber. Preciso ter certeza. Ela deu 2 passos para trás e se sentou em choque. E o que você vai fazer? Tudo o que for preciso.
Letícia não respondeu. Só ficou olhando para o nada, como se estivesse tentando calcular os danos. E Ricardo, pela primeira vez, sentiu medo. Não medo da verdade, mas do que viria depois dela. Ricardo acordou cedo no dia seguinte. Nem precisou de despertador. Na verdade, nem dormiu direito. Rolou na cama a noite inteira com a cabeça cheia, o coração acelerado e a sensação estranha de que estava entrando num tipo de história que ele nunca esperou viver. Levantou, tomou um café apressado e saiu com o carro sem dizer nada para Letícia. Ela ainda estava dormindo, ou fingindo que estava. O dia estava nublado. A cidade parecia mais quieta do que o normal, como se o tempo tivesse diminuído de propósito. Ricardo foi direto para o centro, parou o carro na mesma rua de antes e desceu com o olhar atento. Precisava achar Magali. Não demorou muito. Ela estava sentada num canto perto da banca, com um pedaço de papelão embaixo e um brinquedo quebrado nas mãos. Era um carrinho sem rodas, que ela fingia consertar. Quando viu Ricardo, abriu um sorriso tímido. Você voltou de novo. Prometi que ia voltar, né? Ela encolheu os ombros, mas parecia feliz. Ele se agachou perto dela e perguntou baixinho: Posso conversar com você mais um pouco? Pode. Mas se a polícia vier, a gente corre, tá? Combinado. Eles riram. Ricardo se sentou do lado dela, perto do chão sujo, sem se importar com a calça social que estava usando. Pegou o celular e mostrou outra foto de Viviane, mais antiga, tirada numa festa. Essa aqui foi no meu aniversário. Sua mãe tinha o cabelo um pouco diferente, mas o sorriso é o mesmo. Magali olhou e assentiu com a cabeça. Guardava aquele rosto na memória com carinho. A imagem da mãe era uma das poucas coisas que ela tinha. Você lembra do sobrenome dela? Ricardo perguntou. Era dos Santos, Viviane dos Santos. Eu acho. Ele fez uma anotação rápida no bloco de notas do celular. Depois respirou fundo e perguntou. Você sabe onde ela foi enterrada? No cemitério perto do hospital. Acho que no Campo da Paz. Eu fui no dia que ela partiu. Fiquei o tempo todo do lado dela, segurando a mão. Depois me mandaram embora. Falaram que eu não podia ficar lá. Eu corri para o ponto de ônibus e nunca mais voltei. Ricardo engoliu em seco. Aquela menina tinha vivido mais dor do que muito adulto. E mesmo assim estava ali, forte. Ele levou Magali para comer alguma coisa. Entraram numa padaria simples, dessas de bairro, com pão quentinho no balcão. Ela ficou meio sem jeito no começo, olhando para os lados, como se achasse que iam expulsar ela a qualquer momento. Pode ficar tranquila. Aqui ninguém vai te tirar, ele disse. Ela sorriu e atacou um misto quente com suco de laranja. Enquanto ela comia, Ricardo fez algumas anotações mentais. Precisava montar essa história com calma. Não dava para se jogar de cabeça sem provas. Mas também não podia ignorar o que estava sentindo. Depois de deixá-la de volta na calçada, onde costumava ficar, ele foi até o cemitério que ela tinha mencionado. Era longe, numa área afastada. O lugar era simples, mas bem cuidado. Com a ajuda de um funcionário, conseguiu localizar o nome de Viviane num dos registros. Ela estava lá mesmo, enterrada numa ala mais antiga, em um túmulo sem lápide. Ricardo parou diante da cova por alguns minutos. O silêncio ali era diferente, pesado. Mexeu com ele. Não teve coragem de dizer nada em voz alta, mas pensou. Pensou em tudo o que poderia ter sido, tudo o que ela passou sozinha, e na filha que ela deixou, dormindo em papelão na calçada. Voltou para o carro e foi direto para a casa da única pessoa que podia saber mais sobre Viviane, a amiga dela, Sandra. Eles não se viam há mais de 10 anos, mas Ricardo lembrava que ela trabalhava numa oficina e morava num sobrado simples em Sapopemba. Tocou a campainha e ela apareceu na janela. Ricardo? Oi. Eu sei que é do nada, mas... Posso falar com você? Ela desceu com o rosto confuso e o cabelo preso num coque. Abriu o portão com uma expressão desconfiada. O que você quer? Saber da Viviane. Eu tô achando que ela teve uma filha minha. Sandra travou. O quê? Eu vi uma menina na rua. Ela se chama Magali. Tem uns 11 anos.
Usa a pulseira que eu dei pra Viviane. E ela disse que a mãe dela morreu de câncer. Só pode ser. Sandra se apoiou na parede e soltou um suspiro pesado. Meu Deus. Então é você. Como assim? Ela me contou de você. Contou tudo. Mas nunca quis te procurar. Tinha medo de ser rejeitada, de te atrapalhar. Disse que você tinha seguido com a vida. Que estava casado. Que não precisava disso. Eu nunca soube de nada. Eu sei. Ela nunca contou. Só no fim, quando já estava muito mal, é que ela disse: minha filha vai carregar essa pulseira. Se um dia ele aparecer, vai saber. Ricardo sentiu um aperto. No peito, era verdade. Tudo. Você viu a menina? Vi. Antes dela ir pra rua. Viviane tentou tudo. Mas quando piorou, já não tinha mais força pra nada. A menina foi ficando sozinha. Tentei ajudar, mas a gente perde o controle das coisas. Ricardo agradeceu, emocionado. Voltou pro carro, dirigiu devagar, sem pressa. Agora, mais do que nunca, tinha certeza. Aquela menina era sua filha, mas também sabia que não podia mudar o passado. Só podia decidir o que ia fazer dali pra frente. E ia fazer. Ricardo dirigia devagar, mas a cabeça dele andava num ritmo completamente diferente. A conversa com Sandra ainda batia no fundo do peito. Aquela mulher confirmou tudo. Não dava mais pra fingir que era coincidência, nem pra duvidar. A verdade estava ali, clara. Magali era filha dele, e isso agora pesava mais do que qualquer coisa na vida. Quando entrou no apartamento, o silêncio da casa parecia outro. As paredes pareciam mais frias. Letícia estava sentada no sofá com um notebook no colo, mas nem olhou para ele. Só ficou digitando, com cara de quem já sabia o que estava por vir. Ricardo passou reto, foi pro quarto e se trancou. Jogou a mochila no chão, sentou na cama e ficou olhando pro teto. Era como se uma tempestade estivesse acontecendo só dentro dele. Por fora, tudo calmo. Mas por dentro, barulho de trovão, vento, confusão. O rosto da menina vinha o tempo todo. A voz dela. O jeito que ela segurava o pão com as duas mãos. A pulseira no pulso fino. E depois, o jeito que ela falava da mãe. Do enterro. Da solidão. Ele pensava, como eu não soube. Depois pensava, por que ela não me contou? E logo depois vinha, o que eu faço agora? O tempo todo, uma parte dele gritava dizendo, vai lá, pega a menina, leva pra casa, cuida dela, protege. Mas outra parte lembrava que ele tinha uma vida montada. Empresa, casamento, compromissos. E Letícia? Bom, ela não era exatamente o tipo de pessoa que aceitava mudanças sem surtar. Ele levantou, foi até o espelho do banheiro e se encarou. Passou a mão no rosto, sentindo a barba mal feita. Parecia mais velho, mais cansado, como se uma década tivesse passado nos últimos 2 dias. Pai, ele sussurrou como se estivesse testando a palavra na boca. Era estranho, bonito e assustador. No meio da noite, sem conseguir dormir, ele foi até a varanda. A cidade estava acesa como sempre. Milhares de janelas, vidas acontecendo. Ele ficou ali olhando os prédios, lembrando do passado, tentando entender o que fazer. Pegou o celular e abriu o aplicativo de mensagens. Escreveu para um contato que não usava havia anos. Gustavo, advogado família. Mandou só uma frase. Preciso de ajuda para reconhecer uma filha. Urgente. Apagou. Escreveu de novo. Apagou de novo. Guardou o celular. Não era hora ainda. Quando amanheceu, Letícia já estava na cozinha com o café passado. Nem olhou para ele. Vai me dizer que vai sair de novo? Ricardo pegou uma caneca e respondeu sem rodeio. Vou. E não sei que horas volto. Você vai mesmo assumir isso? Vai mesmo se meter com uma criança de rua? A frase bateu nele como um tapa. É minha filha. Você nem tem certeza. Eu tenho sim. Letícia ficou em silêncio por um segundo. Depois largou a caneca na pia e foi pro quarto.
Ricardo respirou fundo. Era aquilo. A escolha já estava feita, mesmo que ele ainda não soubesse como ia fazer tudo acontecer. Pegou o carro e dirigiu até um parque que ficava perto do centro. Precisava pensar. Parou debaixo de uma árvore, ficou sentado no banco e puxou o celular de novo. Dessa vez, pesquisou orfanatos e abrigos públicos. Queria saber se Magali tinha passado por algum. Achou 2 nomes, ligou, inventou uma desculpa e foi só no segundo que teve resposta. Magali dos Santos? A mulher do outro lado confirmou. Sim, passou por aqui no ano passado. Ficou só uns dias. Não se adaptou. Fugiu. Vocês têm algum registro? Só um boletim simples, sem documentos. Ela nunca teve certidão. Só disse que a mãe morreu e que estava sozinha. Coitada. Ricardo desligou com um aperto no peito. Tudo batia. A história era dela. E se ele não fizesse alguma coisa logo, talvez ela desaparecesse da vida dele do mesmo jeito que Viviane desapareceu anos atrás. Naquele dia, decidiu que ia falar com Magali com calma. Dizer que queria ajudar. Não forçar nada, só mostrar que ela não estava mais sozinha. Pensou em como fazer isso. Não podia simplesmente aparecer com promessas. Ela já tinha ouvido promessas demais. Gente da rua aprende a não confiar em ninguém. Ele pensou em alugar um quartinho perto do centro. Algo simples, mas seguro. Um lugar para ela descansar, comer, tomar banho. Pensou em comprar roupas novas, material escolar. Mas nada disso ia adiantar se ela não quisesse, se não confiasse. O medo dele era um só: tentar e falhar. Se ela desconfiasse, se achasse que ele só estava ali por pena, ia se fechar de novo. E dessa vez, talvez fosse para sempre. Voltou para casa já com o sol baixo. Letícia não estava, nem sinal dela. Deixou um bilhete na geladeira dizendo que ia dormir na casa da irmã. Nem mencionou o assunto. Ricardo nem se importou. Estava cansado da parede fria entre eles. Sentou no sofá da sala com um caderno na mão e começou a escrever. Não sabia direito por que estava fazendo aquilo, mas precisava. Escreveu o que sentia. Sobre a pulseira. Sobre Viviane. Sobre a menina. Sobre a dor de descobrir tarde demais. Sobre o medo de errar. Mas principalmente, sobre a vontade de acertar. Terminou de escrever já com a mão doendo. Fechou o caderno e guardou na gaveta. No fundo, sabia que não ia ter mais volta. A dúvida já tinha virado certeza. O susto já tinha virado escolha. E a escolha era Magali. Letícia não era o tipo de mulher que engolia a dúvida. Quando sentia que algo escapava do controle, ela apertava, pressionava, forçava até conseguir o que queria. E naquele momento, o que ela queria era entender o que aquela menina significava para Ricardo. Mas principalmente, queria saber o quanto aquilo podia atrapalhar tudo que ela construiu ao lado dele. Ela não era burra. Já tinha sacado fazia tempo que o clima entre eles tinha esfriado. O toque, os jantares, as conversas, tudo tinha virado silêncio. Mas uma coisa era o tédio de um casamento cansado. Outra, bem diferente, era ele aparecer dizendo que talvez tivesse uma filha perdida. Uma criança nascida de um passado que ela achava enterrado. Uma criança que do nada podia virar herdeira de tudo que ela se acostumou a chamar de nosso. Terceiro dia seguido que Ricardo saiu sem dar explicação, Letícia não segurou. Pegou o carro e foi atrás. Esperou ele sair. Dirigiu devagar, manteve distância. Viu quando ele parou no centro da cidade, numa rua suja e movimentada, cheia de gente vendendo coisa no chão. Viu ele descer, atravessar a calçada e se sentar, do lado de uma menina, pequena, magra, com o rosto sujo e um pedaço de pão na mão. Viu os dois conversarem como se já se conhecessem há muito tempo. O sangue de Letícia gelou. Ela estacionou mais longe e ficou olhando pelo retrovisor. Pegou o celular, tirou algumas fotos, aproximou a imagem. Queria ter provas. Queria entender com o que estava lidando. A menina olhava para ele com uma mistura de respeito e carinho. Aquilo deu um nó no estômago dela. Quando Ricardo voltou para o carro e foi embora,
Letícia não saiu. Desceu do carro com o salto batendo forte no asfalto. Foi andando até a menina. Oi, você se chama Magali? A garota estranhou. Se afastou um pouco. Quem é você? Amiga do seu pai. Magali franziu a testa. Ele não falou de mim? A menina balançou a cabeça. Olha, Magali, é melhor você tomar cuidado. Às vezes a gente acha que as pessoas vão ajudar, mas elas somem depois. Prometem mundos e fundos, e depois fingem que nem te conhecem. Já aconteceu antes, né? Magali ficou quieta. O olhar dela ficou diferente, como se alguma coisa dentro tivesse se fechado. Letícia aproveitou. Ele é um homem ocupado, rico, casado, com uma vida cheia. Você acha mesmo que cabe uma menina como você na vida dele? A menina baixou os olhos. Ele é meu pai. Letícia deu um sorriso rápido. É o que ele quer acreditar. Mas e se não for? E se você estiver errada? Vai doer, não vai? Ela deixou a frase no ar. Deu meia volta e foi embora como se tivesse deixado uma bomba prestes a explodir. No caminho de volta para casa, Letícia ligou para uma amiga advogada. Explicou a situação por cima. Se o marido diz que tem uma filha fora do casamento, ele pode passar herança para essa criança? Se for filha mesmo, claro. É direto. Não tem nem discussão. Letícia apertou o volante. Ficou em silêncio. Depois perguntou. E se a mulher dele quiser impedir? A amiga riu do outro lado da linha. Impedir? Como? Isso não é questão de gosto. Se for filha, é filha. Só tem que provar. Agora, se quiser dificultar, dá pra fazer umas coisas. Tipo o quê? Pode contestar, desqualificar, jogar contra. Mostrar que a criança tá sendo usada, sei lá. Mas tem que ter argumento. Senão não adianta. Letícia desligou e parou o carro na garagem. Subiu pro apartamento com a cabeça fervendo. Sentou na cama e olhou pro espelho do guarda-roupa. Passou batom como quem se preparava pra guerra. Sabia que não podia deixar aquela menina crescer na vida deles. Porque se crescesse, ela mesma perderia espaço. E Letícia não estava disposta a perder nada. No dia seguinte, voltou até o abrigo, que Magali tinha mencionado na conversa. Conversou com uma das funcionárias, inventando uma história. Aquela menina, a Magali, ela anda dizendo por aí que tem pai rico, que vai sair daqui em breve. Eu só queria alertar vocês. Ela tem imaginação. Já tentou enganar gente antes. A funcionária ficou com cara de dúvida, mas anotou o que ouviu. Letícia saiu com a sensação de dever cumprido. Plantou a semente da desconfiança. Mais tarde, em casa, Ricardo apareceu com o rosto calmo. Letícia esperou ele sentar para jogar a bomba. Você sabia que a Magali anda falando para todo mundo que você é pai dela? Ricardo olhou para ela surpreso. Como você sabe disso? Alguém me contou. E mais, ela tá inventando história no abrigo. Disseram que ela já enganou gente antes, que vive de se fazer de coitada. Quem te disse isso? Uma fonte. Não importa. O que importa é que você precisa tomar cuidado. Ricardo respirou fundo. Sabia de onde vinha aquilo e sabia que não podia confiar em nada do que ela dizia naquele tom. Mas não respondeu. Só levantou da cadeira e foi pro quarto. Letícia ficou ali, sozinha, com um sorriso seco no canto da boca. Achava que estava no controle. Achava que ainda podia reverter o jogo. O que ela não sabia é que o jogo já tinha mudado. E ela não era mais a única jogadora. Ricardo chegou devagar naquele fim de tarde. O céu estava laranja, com nuvens pesadas de chuva se formando, mas ainda segurando. Ele estacionou o carro no mesmo canto de sempre, encostou as mãos no capô e ficou olhando ao redor. A calçada onde Magali costumava ficar estava mais vazia do que o normal. O povo já estava recolhendo as tralhas, tentando escapar da chuva que vinha chegando. Ele andou devagar, sentindo o vento frio bater no rosto. Encontrou ela perto do container, enrolada num cobertor rasgado, mexendo num rádio velho. Magali estava quieta, com os olhos baixos, parecendo distante. Oi.
Ricardo disse, tentando parecer calmo. Ela olhou rápido e depois voltou os olhos para o rádio. Achei que não vinha mais. Tive que resolver umas coisas. Magali não respondeu. Ficou girando um botão do rádio que nem funcionava mais. Ricardo percebeu que o brilho nos olhos dela estava diferente. Tinha algo ali, tipo um peso, como se ela estivesse esperando o pior. Tá tudo bem? Tá, ela disse, mas a voz saiu, fraca, sem vontade. Ricardo se abaixou do lado dela, apoiando os braços nos joelhos. Posso te perguntar uma coisa? Já tá aqui mesmo. Ele respirou fundo. E se eu te dissesse que quero te tirar daqui? Ela parou de mexer no rádio e encarou ele. Não com surpresa, mas com cuidado, como quem já ouviu isso antes e aprendeu a não acreditar de primeira. Por quê? Porque você não devia estar nesse lugar. Porque é errado uma criança dormir no chão, fugir de policial, correr de gente ruim. E por quê? Porque eu quero fazer o que deveria ter feito há muito tempo. Me levar para onde? Para um lugar seguro. Um quarto só seu, cama limpa, banheiro quente, comida, escola, tudo o que você merece. Magali baixou o olhar. O silêncio ficou pesado por alguns segundos. Depois ela respondeu com uma voz bem baixa. E depois? Como assim? Depois que eu me acostumar, depois que eu acreditar, você vai sumir também? Ricardo engoliu seco. Não vou sumir. Eu tô aqui agora e vou continuar. Todo mundo fala isso. Até assistente social fala isso. E depois muda tudo. Me tiram do lugar, mandam pra outro, falam que não dá. Aí eu volto pra rua. Sempre volto pra rua. Não é isso que eu quero pra você. E o que sua mulher acha disso? Ricardo ficou em silêncio. Magali percebeu e soltou um riso curto, sem graça. Eu sabia. Ela não quer. É isso, né? Ela não entende ainda. Mas não importa o que ela quer. Isso é entre eu e você. Ela apertou a pulseira no pulso, pensativa. Se você me tirar daqui, eu não quero abrigo, nem lugar com um monte de gente dormindo no chão, nem comida velha. Eu só quero poder ficar em paz, tipo, só um canto. Nem precisa ser bonito. Eu pensei nisso. Tem uma pensão perto daqui. Falei com o dono. Ele alugou um quartinho. Já tá limpo. Cama, mesa, ventilador. Só pra você. E se quiser, posso te visitar. Levar as coisas que precisa. Te acompanhar. Sem te forçar a nada. Sem inventar mentira. Ela olhou pra ele de verdade, como se estivesse procurando algum sinal. Alguma trapaça escondida nas palavras. Eu posso sair quando quiser? Pode. Eu não vou te prender, Magali. Eu só quero que você saiba que tem uma escolha agora. Ela respirou fundo e olhou para o céu, que começava a escurecer. Posso ver o lugar? Agora? É. Antes que eu mude de ideia. Eles foram caminhando juntos até o carro. Magali entrou, no banco do passageiro com cuidado, como se não quisesse sujar nada. Ficou quieta durante o caminho, só olhando pela janela, com as mãos no colo. Quando chegaram na pensão, o lugar era simples, mas arrumado. Um prédio de 3 andares com uma varanda na frente. O dono, um senhor calado de camisa regata, entregou a chave sem fazer perguntas. Ricardo abriu a porta do quarto. Magali entrou, devagar. Olhou cada canto. Tocou a cama. Apertou o travesseiro. Abriu o armário e viu que estava vazio. Foi até o banheiro, girou a torneira e viu a água cair. Tem até chuveiro quente. Eu disse que era simples, mas digno. Ela deu um sorriso de canto, o primeiro do dia. Nunca tive um quarto só meu. Agora tem. Posso dormir aqui? Hoje? A chave é sua. Ela sentou na cama, respirou fundo e tirou o chinelo. Esticou as pernas e caiu de lado, abraçada no próprio braço. Ricardo ficou parado na porta, sem saber se ia embora ou ficava. Você volta amanhã? Ela perguntou com os olhos fechando. Volto sim. Então tá. Ricardo apagou a luz, fechou a porta e desceu as escadas sentindo que o coração estava apertado. Mas pela primeira vez nos últimos dias, estava no lugar certo.
Letícia. Não dormia direito fazia dias. Cada vez que olhava para o lado da cama e via Ricardo virando de costas, ela sentia o sangue ferver. Ele estava distante. Não disfarçava mais. O nome da menina já não era só um desconforto. Era uma ameaça real. Uma pedra no meio da vida perfeita que ela levou anos para construir. Ela acordou cedo, antes mesmo de Ricardo sair. Fingiu que ia fazer café, mas só queria ganhar tempo. Quando viu ele saindo com a chave do carro, esperou uns 2 minutos, pegou o celular e ligou para Mariana, a prima que trabalhava como psicóloga num centro de acolhimento infantil. Mari, preciso de uma ajuda. Uma coisa discreta. Fala. Tem uma menina. Mora na rua, ou morava. O nome dela é Magali. Disseram que passou por abrigo, inventou umas histórias, disse que o pai dela é empresário rico. Tô preocupada. Vai que ela se mete com gente perigosa. E por que você quer saber disso? Porque esse cara é meu marido. Silêncio do outro lado da linha. Ah, entendi. Só queria saber se alguém aí já lidou com ela. Se tem histórico. Se já enganou alguém. Sabe como é? Às vezes essas meninas se aproveitam da fragilidade dos outros. Mariana, meio a contragosto, prometeu dar uma olhada. Letícia desligou e ficou esperando. Enquanto isso, Ricardo estava na papelaria com Magali, ajudando ela a escolher caderno, lápis e mochila. Ela não sabia nem por onde começar. Ficava testando as canetas coloridas como se fossem joias. Era bonito de ver. Posso escolher essa com estampa de foguete? A que você quiser. Ela sorriu. Mas longe dali, alguém já estava armando contra isso. 2 horas depois, o telefone de Letícia tocou. Então, a gente achou um registro dela aqui, Mariana disse. Passou por um abrigo, ficou poucos dias. A informação que deram é que ela não tinha documento nenhum. Disse que a mãe morreu e que o pai nunca conheceu. E tem alguma coisa dizendo que ela mentiu? Olha, teve uma anotação. Parece que ela já contou versões diferentes da história. Disse que a mãe morreu num hospital, depois mudou o nome do hospital, depois disse que foi em casa. Isso deixou as cuidadoras confusas. Não sabiam se dava para confiar. Letícia se agarrou nisso. E isso ficou registrado? Sim, tem ficha. Mas não é nada oficial. Só anotações internas. Coisa de rotina. Letícia agradeceu e desligou com um plano começando a se formar. À noite, quando Ricardo chegou em casa, Letícia estava à mesa com um envelope na mão. O que é isso? Ficha da menina. Do abrigo. Ricardo pegou o papel e leu em silêncio. Eram cópias simples, com algumas anotações em caneta. Nada que provasse nada, mas o tom dos relatórios era vago. Havia trechos como relato impreciso, resistência à convivência. Não deseja permanecer no local. Você foi atrás disso? Ele perguntou. Fui. Preciso proteger você, Ricardo. Essa menina pode estar mentindo, pode estar se aproveitando. Ela não está se aproveitando de nada. Ela só quer viver em paz. E se ela não for sua filha? E se for? Letícia levantou da mesa. Você não percebe o risco? E se isso vira um escândalo? Imagina a imprensa, o nome da sua empresa envolvido. Herança, briga judicial, paternidade. Você quer isso? Eu quero fazer o certo. E se tiver consequência, eu lido com elas. Ela cruzou os braços. Então tá. Mas não me coloca nessa história. Eu não vou fingir apoio. Não vou sorrir. E bater palma enquanto você destrói tudo que construímos. Eu construí. Você só se aproveitou. A frase saiu sem ele planejar, mas saiu com força. Letícia levou 1 segundo para reagir. Depois virou e foi pro quarto, batendo a porta com raiva. Ricardo ficou na sala com os papéis nas mãos. Rasgou tudo e jogou no lixo. No dia seguinte, Letícia decidiu agir por conta própria. Foi até a pensão onde Magali estava. Chamou o dono no canto, ofereceu dinheiro. Pediu discrição. Disse que a menina estava envolvida em coisa errada, que era para ele não confiar, que talvez a polícia fosse procurá-la em breve. O homem ficou desconfiado,
mas aceitou o dinheiro. Letícia saiu de lá com a sensação de missão cumprida, mas antes de ir embora, foi até a porta do quarto de Magali. Bateu. A menina abriu devagar, meio sonolenta. Estava com uma blusa larga e os cabelos ainda bagunçados. Oi. Oi, Magali. Lembra de mim? Ela assentiu desconfiada. Vim te dar um conselho, só isso. Não se apega. Essas coisas não duram. Quando o seu pai sumir, porque ele vai sumir, vai doer menos se você já estiver esperando. Magali não disse nada. Só fechou a porta na cara dela. Dentro do quarto, sentou na beirada da cama, abraçada nas pernas. Não chorou. Mas o brilho do olho apagou de novo, e naquele instante, Letícia começou a perder. Era cedo quando Ricardo chegou à pensão, carregando uma sacola com coisas novas para Magali. Algumas roupas, um casaco, uma escova de cabelo, um pacote de biscoito e um livro com desenhos de motos antigas. Tinha escolhido tudo com calma, como quem prepara presente de aniversário. Mas quando subiu as escadas e bateu na porta do quarto, não ouviu resposta. Bateu de novo, chamou o nome dela. Silêncio. O dono da pensão apareceu no corredor, coçando a cabeça. Oi, senhor Ricardo. A menina saiu hoje bem cedo. Sozinha? Sim, parecia estranha. Nem quis café. Disse que não sabia se voltava. Ricardo ficou parado por um segundo. Um arrepio subiu pela nuca. Desceu as escadas rápido e saiu andando pela calçada como se pudesse encontrá-la virando a esquina. Foi até a banca onde ela costumava ficar. Nada. Foi até a praça. Perguntou para 2 ambulantes. Ninguém tinha visto. Sentiu um nó apertar o peito. Magali nunca sumia assim. Pegou o celular e ligou várias vezes, mas o aparelho dela estava desligado. Voltou para a pensão, abriu o quarto. As poucas coisas que ela tinha estavam jogadas de qualquer jeito. A escova, de dentes, uma meia no chão, o caderno com a capa do foguete em cima da cama, ainda com o nome dela escrito de caneta, Magali dos Santos. E um bilhete, dobrado e deixado bem no meio. Ele leu com os olhos já ardendo. Ricardo, eu tentei, de verdade. Mas acho que não foi feito pra mim. Tem gente que nasce pra ficar, e gente que só passa. Desculpa. A letra era torta, apressada. Ele sentou na beira da cama e ficou ali um tempo, com o bilhete tremendo na mão. O silêncio do quarto pesava. Tudo ali ainda tinha cheiro dela. Do lado de fora, a cidade seguia normal, como se nada tivesse acontecido. Magali caminhava rápido por ruas que conhecia de cor. Voltara para o centro. A mochila pendurada num ombro só, o capuz cobrindo a cabeça. A mesma calçada, os mesmos rostos. Já fazia quase 1 ano que ela vivia daquele jeito. Mas os últimos dias tinham bagunçado tudo. Ela queria ter acreditado. Queria muito. Mas aquela visita da mulher, Letícia, ou sei lá o nome dela, tinha bagunçado tudo por dentro. Não se apega. Essas palavras não saíam da cabeça, ela pensava. E se for tudo mentira? E se for só pena? Pensava. E se amanhã ele sumir? Pensava. Melhor eu sumir antes. Foi até o velho galpão abandonado onde costumava dormir antes de conhecer Ricardo. Um lugar escuro, com cheiro de mofo e colchão sujo no canto. Estava vazio, como sempre. Largou a mochila no chão e se sentou. Ficou ali um bom tempo, sem fazer nada, só ouvindo o som dos carros lá fora. Sentia uma mistura de raiva, tristeza e vergonha. Raiva de si mesma por ter acreditado. Tristeza por ter perdido algo que nem sabia que queria. E vergonha por ter fugido. Ela fechou os olhos e lembrou do quarto. Da cama quentinha. Do chuveiro quente. Do pão com manteiga que ele tinha trazido. Lembrou do caderno novo. Do jeito como Ricardo olhava para ela sem pena. Como se estivesse vendo de verdade. Chorou baixinho, com a cabeça entre os joelhos. Enquanto isso, Ricardo foi até o abrigo onde tinham registros dela. Entrou de forma quase desesperada, perguntando se ela tinha dado entrada novamente.
Ninguém sabia. Depois passou por 3 praças, 2 igrejas e uma estação de metrô. Perguntou por ela em tudo quanto é canto. Nada. No final do dia, foi até o hospital onde Viviane tinha morrido. Sentou no banco da recepção, sem saber por quê. Talvez achasse que, de alguma forma, a filha dela voltaria ali. Ou talvez fosse só o único lugar que ainda conectava os 3. Magali, do outro lado da cidade, ficou acordada a noite inteira. Não conseguia pregar o olho. A rua já não parecia mais segura como antes. Tinha alguma coisa diferente agora. Algo que não cabia. Mas ali, um incômodo. Como se ela tivesse provado outro mundo, e mesmo sem entender, soubesse que não queria mais aquele lugar. Pela manhã, andou até uma padaria e pediu um copo d'água. O atendente, com pena, deu um pão também. Ela agradeceu e saiu com o pacote, na mão. Sentou num banco qualquer e começou a desenhar no caderno que tinha levado. Um motor de moto, com partes numeradas. Depois escreveu do lado: freio, corrente, vela. O que ela queria, no fundo, era ocupar a cabeça, para não pensar. Na pensão, Ricardo dormia com o celular na mão, exausto. A luz do quarto ainda acesa. Quando acordou, correu para ver se tinha alguma mensagem. Nada. Só então notou que o bilhete de Magali tinha algo escrito no verso também. Ele virou e leu: se um dia eu voltar, espero que ainda tenha pão com manteiga. Ele fechou os olhos. E pela primeira vez, depois de dias intensos, sorriu chorando. A noite chegou de novo. E Ricardo estava de novo na rua. Quase uma semana já. Desde o sumiço de Magali. Ele não dormia direito. Não comia direito. Tinha ligado para tudo quanto era lugar. Até na rádio local ele tentou deixar recado. Mostrou a foto dela impressa em folhas de sulfite para ambulantes, taxistas, funcionários de abrigo. Nada. Era como se ela tivesse evaporado da cidade. Letícia, claro, continuava fingindo que aquilo era exagero. Fazia questão de manter o ar, de superioridade, mas por dentro estava preocupada. Tinha certeza de que a menina não ia durar muito lá fora. Só não sabia que isso, em vez de afastar Ricardo, só estava deixando ele mais decidido. Era uma sexta-feira à tarde, quando ele resolveu voltar para um lugar onde quase ninguém mais ia. Um estacionamento velho, embaixo do viaduto da avenida, do estado. Magali já tinha falado uma vez que dormiu lá quando ficou sem ter para onde ir. O lugar era escuro, fedido, cheio de entulho e sombra. Parecia cenário de filme de crime. Ricardo deixou o carro no canto e foi andando com cuidado, olhando entre os blocos de concreto quebrado. Magali? O eco da voz dele bateu nas paredes sujas e voltou vazio. Ele andou mais. A cada passo o coração acelerava. Até que ouviu um barulho fraco. Uma tosse. Bem ao fundo, atrás de uma pilha de madeira. Correu. Encontrou ela deitada no chão de cimento, com a cabeça encostada num cobertor sujo. O rosto dela estava pálido, os lábios secos, a respiração pesada. Suada. A blusa toda molhada nas costas, e o caderno com desenhos ainda abraçado contra o peito. Magali! Ei! Ele se ajoelhou, tocou o rosto dela. Sou eu. Olha pra mim. Ela abriu os olhos devagar, reconheceu ele. Ricardo. Tô aqui, tá? Fica calma. Eu fiquei tonta. Não consegui levantar. Tá tudo bem. Eu vou te tirar daqui agora. Ela tentou se mexer, mas gemeu de dor. Ricardo passou o braço por trás das costas dela com cuidado e a pegou no colo. Ela era leve, leve demais. Aquilo apertou ainda mais o peito dele. Levou pro carro, deitou no banco de trás com uma blusa enrolada como travesseiro e dirigiu até o hospital mais próximo. Nem pensou. Só foi. Chegou buzinando, gritando por socorro. Médicos vieram correndo, tiraram ela do carro e levaram direto para a sala de emergência. Ricardo ficou na recepção, andando de um lado para o outro, com as mãos na cabeça. O tempo passou devagar. Meia hora, 1 hora, 2, até que uma enfermeira apareceu com a prancheta.
O senhor é da família? Ele hesitou. Mas respondeu firme. Sou sim. A menina tá com infecção. Desnutrição severa. Febre alta. Tá fraca, mas estável. Já foi medicada. Agora precisa de repouso e cuidado. Vai ficar internada pelo menos uns 5 dias. Posso ver ela? Pode. Mas só por pouco tempo. Tá dormindo. E só uma pessoa de cada vez. Ele entrou no quarto devagar. O quarto era pequeno, com luz baixa e cheiro de álcool. Magali estava deitada, com um soro no braço e o cabelo colado na testa. Parecia menor ainda naquela cama de hospital. Mas respirava melhor. Dormia profundo. Ricardo puxou a cadeira pro lado e se sentou. Olhou para ela por vários minutos. Depois tirou o caderno da mochila dela, que estava suja e rasgada, e abriu. As primeiras páginas tinham desenhos de peças de moto, como sempre. Mas mais pro meio, tinha um esboço de um homem, de camisa social segurando uma moto quebrada, e uma menina ajoelhada consertando. O desenho era simples, mas dava para reconhecer. Era ele e ela. E embaixo, com letras grandes, Dia bom. Ele fechou os olhos, segurou o choro com força. A dor no peito misturada com orgulho, arrependimento, alívio. Tudo junto. Pensou em como aquela menina tinha lutado para sobreviver. Como ele quase perdeu a chance de conhecê-la de verdade. Mais tarde, quando saiu do quarto, a enfermeira voltou com mais papéis. Senhor Ricardo, como ela não tem documentos, vamos precisar do senhor para assinar as autorizações como responsável. Temporário. Ele assinou sem pensar 2 vezes. Ficou no hospital até o fim do horário de visita. Depois foi embora, mas deixou o número com a equipe toda. E prometeu voltar cedo no dia seguinte. Antes de sair, passou na farmácia da recepção, comprou shampoo, sabonete, um pacote de bolacha e um creme de pentear. Quando chegou em casa, Letícia estava no sofá assistindo série. Nem tirou os olhos da tela. Encontrou sua filha? Encontrei. Tá viva? Tá, e vai ficar. Que ótimo! Agora você tem uma filha e uma esposa que não quer mais fazer parte disso. Então tá. Resolvido, ele foi pro quarto, pegou uma mala pequena e começou a guardar roupas. Letícia apareceu na porta. Você tá indo embora? Tô indo viver uma coisa de verdade. Ela não respondeu. Só ficou olhando ele fechar a mala e sair sem olhar para trás. O dia amanheceu com sol fraco, daquele tipo que aparece mas não esquenta. Ricardo chegou cedo ao hospital, carregando uma mochila nova nas costas e um saco de papel com bolacha, suco e 2 revistas de mecânica. Parou na recepção, assinou o livro de visitas e subiu pro quarto. Magali ainda estava dormindo, mas a cor do rosto já era outra. Tinha mais vida. O cabelo estava penteado, preso de lado com um elástico velho que alguém da enfermagem devia ter emprestado. A respiração era mais leve, e no canto da boca, um fio de baba escorria, o tipo de detalhe que ele nunca imaginou achar bonito em alguém. Mas ali, era como ver uma prova de que ela estava viva, tranquila, se recuperando. Ricardo se sentou ao lado da cama com cuidado, para não fazer barulho. Ficou só observando por alguns minutos, até que ela abriu os olhos devagar. Tá aqui de novo. A voz dela saiu arrastada, rouca. Claro que tô. Disse que voltava, não disse? Ela piscou algumas vezes, tentando acordar de verdade. Onde eu tô mesmo? Hospital. Você teve febre alta, ficou fraca. Mas agora tá melhorando. Ela olhou em volta como se estivesse tentando lembrar de como tinha ido parar ali. Depois fechou os olhos por um segundo e falou. Achei que ia morrer. Não vai. Nunca mais vai ficar sozinha desse jeito. Magali olhou para ele. Os olhos estavam diferentes. Não eram só de menina assustada. Era um olhar de quem ainda não sabia se podia confiar de novo. Eu fugi, porque achei que era melhor. Eu sei. Mas agora você não precisa fugir mais. Ela respirou fundo, virou o rosto pro lado e ficou em silêncio. Parecia que queria dizer algo, mas não saía. Ficaram assim por alguns minutos até
Ricardo puxar a mochila e tirar de dentro um envelope branco, grosso, com o nome dela escrito à mão. Isso aqui é da sua mãe. Sandra me deu. Ela guardou durante anos. Achou que você devia ler. Magali pegou o envelope com as mãos trêmulas. Abriu devagar, como se o papel fosse explodir. Dentro tinha uma carta, escrita com caneta azul. O papel estava amarelado nas bordas. Ela começou a ler em voz alta, baixinho, só para ele ouvir. Filha, se você estiver lendo isso, é porque eu já não tô mais aí com você. Me perdoa. Não era o que eu queria. Eu tentei com todas as forças ficar, mas o corpo não aguentou. Antes de tudo, quero que você saiba que você é a melhor coisa que eu já fiz na vida. E também a mais linda. Você nasceu do amor, mesmo que tenha sido por pouco tempo. Seu pai se chama Ricardo. Ele nunca soube de você. Não porque ele foi embora, mas porque eu escolhi não contar. Eu fiquei com medo. Medo de atrapalhar a vida dele. Ele era bom. Tinha um coração grande, mas estava num momento importante. Eu pensei que era melhor te criar sozinha, e tentei com tudo que eu tinha, mas agora vejo que talvez eu tenha errado. Magali parou de ler. As mãos tremiam. As palavras da mãe ali, do jeito que ela falava, do jeitinho dela. Aquilo apertou o peito de um jeito que ela não conseguia explicar. Ricardo tocou de leve no fim braço dela. Você quer continuar? Ela respirou fundo, enxugou os olhos com as costas da mão e continuou. Eu guardei a pulseira porque foi o primeiro presente que ele me deu. E deixei com você para ele reconhecer, se um dia vocês se encontrassem. Magali, nunca pense que foi esquecida. Você é filha de um homem bom. E se um dia ele aparecer, confia. Dá uma chance. Porque talvez ele precise tanto de você quanto você precisa dele. Te amo pra sempre, mamãe. Ela terminou a carta e ficou olhando pro papel como se fosse vidro. Depois encostou a testa no envelope e ficou assim, calada, respirando fundo, tentando segurar o choro. Mas não dava. As lágrimas vinham quentes, sem força, como se o corpo inteiro quisesse soltar tudo de uma vez. Ricardo ficou ali do lado, sem interromper. Só colocou a mão sobre a dela e apertou com carinho. Pela primeira vez, ela não puxou. Não se afastou. Não desconfiou. Deixou ele ficar. Eu achei que ela tinha escondido por vergonha. Ela disse com a voz engasgada. Não foi isso, foi medo. Medo de atrapalhar, de fazer errado. Mas ela tentou. Você sabe disso. Eu sei. Ela foi tudo pra mim. E agora você tem a mim também. Magali olhou pra ele, com os olhos vermelhos, o nariz escorrendo. Você tem certeza que quer isso? Tipo, certeza mesmo? Tenho. Desde o primeiro dia que te vi. Mesmo depois de eu ter fugido, principalmente depois, porque agora eu entendo. E agora você sabe que pode voltar. Ela deu um sorriso pequeno, triste e bonito ao mesmo tempo. Eu ainda tenho medo. Eu também. Mas a gente vai com medo mesmo. Magali puxou o cobertor até o pescoço, encostou no travesseiro e ficou olhando pro teto. A carta dela. É tudo o que eu precisava. E você é tudo o que eu não sabia que estava faltando. Ficaram ali, em silêncio, só ouvindo o barulho do monitor ao lado da cama, marcando os batimentos dela. Um som simples, repetitivo, mas naquele momento era como se o coração dos dois estivesse batendo junto. Na manhã seguinte, Ricardo acordou no sofá da recepção do hospital, com o pescoço doendo e a garganta seca. Dormiu ali mesmo, depois de passar a noite toda ao lado do quarto de Magali. Quando levantou, esticou as costas, tomou um copo de água no bebedouro e foi direto ver a filha. Filha. Ele ainda estava se acostumando com a palavra. Ela estava melhor, menos pálida, mais disposta. Brincava com o canudinho do suco e rabiscava uma folha em branco. Quando viu Ricardo entrar, soltou um bom dia baixinho, mas sincero. Ele sorriu. Dormiu bem? A cama é boa.
Melhor que a da pensão. Ele puxou a cadeira e sentou perto dela. Tem uma coisa que eu queria te contar. Uma coisa que eu decidi fazer. O quê? Eu vou assumir tudo. Publicamente. Legalmente. Oficialmente. Magali franziu o senho, desconfiada. Assumir como? Você é minha filha. Eu vou reconhecer isso no papel. Com teste de DNA, com advogado, com juiz, com o que for preciso. E a sua esposa? Ricardo respirou fundo. A pergunta bateu seco. Ela foi embora. Ou eu fui. Mas o que importa é que a gente não tá mais junto. Por minha causa? Por minha escolha. E por verdade. A gente já estava distante há tempo. Você só me mostrou o que eu estava ignorando. Ela ficou quieta por um momento. Depois perguntou. E se der tudo errado? Aí a gente recomeça de novo. Até dar certo. Ricardo saiu do hospital naquela tarde com uma certeza no peito. Foi direto para o escritório do Gustavo, o advogado que o ajudava há anos. Contou tudo. A história, a menina, a pulseira, a carta da mãe, até o teste de DNA que ele queria fazer. Gustavo ouviu tudo calado, mas com expressão séria. Você tem noção do que isso pode causar, né? Tenho. Sua imagem pública, sua empresa, seus contratos com parceiros. Tudo pode ser questionado. Eu não ligo. E a Letícia? Pode fazer o que quiser. Eu não vou esconder a filha que eu devia ter conhecido 11 anos atrás. Gustavo ficou olhando para ele por uns segundos. Depois pegou a pasta de documentos e começou a anotar os passos. Então, beleza. Vamos fazer direito. Ricardo sabia que ia dar trabalho. Mas pela primeira vez, o medo não era maior do que a certeza. Do outro lado da cidade, Letícia estava em casa, rodando no próprio veneno. Tinha recebido um aviso do contador dizendo que Ricardo havia pedido a separação formal. Estava mesmo, decidido. E agora ela via que a menina não era só um surto passageiro. Era real. Pegou o telefone, ligou para uma amiga jornalista. Oi, Ju. Tenho uma história que você vai querer ouvir. Um empresário famoso, nome conhecido, acabou de descobrir uma filha perdida. Só que essa filha viveu nas ruas. E agora ele tá largando tudo por ela. Imagina a repercussão. A jornalista arregalou os olhos do outro lado da linha. E você quer que isso vaze? Quero que ele aprenda que escolha tem consequência. A matéria saiu no fim da noite. Manchete em site de notícia local. Executivo rompe casamento e reconhece filha de 11 anos que vivia em situação de rua. Ricardo recebeu o link por um amigo. Leu em silêncio. Não se surpreendeu. Já imaginava que algo assim ia acontecer. Pegou o celular e mandou uma mensagem para Gustavo. A bomba estourou. A gente continua mesmo assim. Gustavo respondeu em segundos. A gente já começou. Agora ninguém para. No hospital, Magali também viu a notícia. Uma enfermeira deixou o celular desbloqueado no balcão e ela leu. A foto de Ricardo estampada no topo, com um título enorme. Ela não sabia se sorria ou se escondia. Era um sentimento misturado, orgulho e medo ao mesmo tempo. Quando Ricardo apareceu no quarto mais tarde, ela mostrou a tela para ele. Tá todo mundo falando de você. E de você. Tô com medo disso. Não precisa ter. O importante é o que a gente sabe, o que a gente vive. Mas e se sua empresa te largar? Eu monto outra. E se todo mundo te julgar? Eu lido com isso. Magali olhou para ele de novo. Dessa vez, não com dúvida, mas com aquele tipo de respeito que nasce quando alguém escolhe ficar mesmo quando podia fugir. Você é doido. Um pouco. Mas agora sou um doido com filha. Ela sorriu. E naquele momento, mesmo com a confusão lá fora, os dois estavam em paz por dentro. Na segunda-feira de manhã, o fórum estava cheio. Gente entrando e saindo, papéis sendo empilhados, advogados falando no celular, seguranças de terno mau. Passado com cara de poucos amigos. No meio disso tudo, Ricardo subiu os degraus com passos firmes, acompanhado de Gustavo, o advogado de confiança. Hoje é só a primeira audiência. É para apresentar os documentos e formalizar o pedido de guarda. Mas pode apostar que ela vai tentar dificultar.
Gustavo disse, enquanto ajeitava os papéis na pasta. Tô preparado. Ricardo respondeu, mas a tensão no rosto mostrava que o estômago dele não concordava muito. Do outro lado do prédio, Letícia chegou usando um vestido elegante e salto alto. Na mão, uma pasta vermelha. Ao lado, estava o advogado dela. Um cara mais novo, cabelo engomado, olhar arrogante. Ela não queria só se defender. Queria atacar. A sala de audiência era pequena, com paredes brancas e sem graça. Um juiz de terno simples já estava sentado, à mesa, com cara de quem tinha visto muita coisa feia na vida e não se surpreendia com mais nada. Uma assistente ajustava papéis e perguntava os nomes das partes em voz baixa. Ricardo sentou com Gustavo de um lado. Letícia e o advogado dela do outro. O juiz olhou para todos por cima dos óculos. Vamos direto ao ponto. Temos aqui um pedido de reconhecimento de paternidade e guarda legal da menor Magali dos Santos, feito pelo Sr. Ricardo Martins. O senhor confirma? Confirmo. A mãe da menor faleceu há pouco mais de um ano. A menina vivia em situação de rua, sem registro. Legal. E agora há uma disputa relacionada ao direito de guarda, certo? Correto, disse Gustavo firme. O juiz olhou para Letícia. E a senhora está contestando esse pedido? O advogado dela tomou a frente. Meritíssimo. O que minha cliente quer é garantir que tudo seja feito com responsabilidade. Não estamos aqui para impedir o senhor Ricardo de fazer o que acha certo. Mas há riscos claros. Uma menina sem documentos, com histórico instável, sem prova direta de paternidade. Tudo isso pode comprometer a segurança emocional e legal dele e de terceiros. O senhor está dizendo que ela pode não ser filha dele? Estou dizendo que não há garantia. Ricardo interrompeu, com a voz mais forte do que pretendia. Tem carta da mãe, tem pulseira, tem a história inteira. E tô fazendo o teste de DNA. Vai sair em poucos dias. O juiz ergueu a mão. Vamos manter o tom calmo. Ninguém tá aqui para brigar, só para resolver. Letícia cruzou os braços e olhou para o juiz, como quem espera que ele faça o trabalho sujo por ela. Mas ele era experiente demais para cair nisso. Senhor Ricardo, por que agora? Por que reconhecer essa menina agora, depois de tantos anos? Porque eu não sabia que ela existia. A mãe dela nunca me contou. E agora que sei, não posso fingir que nada aconteceu. Ela é minha filha, e precisa de alguém que esteja ali por ela. Eu quero ser esse alguém. O juiz anotou algumas coisas e balançou a cabeça. Vamos encaminhar para análise social e psicológica. A menor vai ser ouvida. O ambiente em que vive vai ser avaliado. O DNA será incluído no processo. E depois disso, marcamos nova audiência. Letícia sorriu como se tivesse vencido, mas não percebeu que, naquele dia, tudo o que conseguiu foi adiar o que já estava decidido dentro de Ricardo. Do lado de fora do fórum, a imprensa esperava com câmeras ligadas. Alguém tinha vazado a informação. Talvez o próprio advogado dela. Um repórter se aproximou. Ricardo, é verdade que o senhor está tentando adotar uma menina em situação de rua? É verdade. E mais do que isso, eu tô tentando fazer o que é certo. O senhor acredita mesmo que é pai dela? Acredito. E logo todos vão saber. As imagens rodaram nas redes sociais, nos portais de notícia, nos grupos de WhatsApp da família. Teve quem criticou, teve quem apoiou, teve quem ficou em silêncio. Naquele mesmo dia, Magali recebeu a visita de uma assistente social no hospital. Uma mulher de voz calma, roupa simples e um caderno nas mãos. Oi, Magali. Sou a Mônica. Vim conversar com você. Pode ser? Magali olhou desconfiada, mas assentiu. Quero saber como você tá, se tem se sentido segura, se quer mesmo ficar com o Ricardo. Isso é importante pra gente entender como te ajudar. Ele é meu pai, Magali disse sem piscar. E você, quer ficar com ele? Quero. Mas mesmo que não fosse, ele me viu. Ninguém mais via. A assistente social sorriu, anotou e ficou ali mais um tempo, perguntando mais coisas. Magali respondeu tudo com calma. No fim, ela disse,
E se vocês não deixarem, a gente não quer te impedir de nada, só quer garantir que você tá segura. Então deixa eu ficar com ele. Aí eu fico segura. Enquanto isso, Gustavo já preparava a resposta oficial à contestação da guarda. Ele e Ricardo sabiam que o caminho seria longo, que Letícia ia tentar de tudo. Mas agora, eles tinham voz, provas e o mais importante, a vontade da menina. E isso no tribunal pesava muito mais do que qualquer discurso bem montado. Era o dia da segunda audiência. O clima no fórum estava mais pesado que na primeira vez. Aquele tipo de tensão que a gente sente no ar, mesmo sem ninguém dizer nada. Ricardo chegou cedo, de camisa social azul clara e com o rosto tranquilo. Parecia alguém que não estava ali para provar nada, só para reafirmar o que já sabia. Letícia, por outro lado, entrou com a cara fechada e passos duros. Estava com o mesmo advogado da vez anterior, mas dessa vez trazia outra coisa na bolsa. Uma gravação. Tinha conseguido uma ex-funcionária da casa deles para falar umas coisas. Nada demais, só algumas frases distorcidas, recortes de conversas que ela mesma provocou e agora tentava usar como arma. Quando todos já estavam sentados na sala, o juiz entrou, olhou os papéis em cima da mesa e ajeitou os óculos no rosto. Vamos retomar o processo de guarda e reconhecimento da menor Magali dos Santos. Temos aqui novos documentos, exame de DNA anexado e relatos atualizados da assistente social. O advogado de Ricardo foi direto ao ponto. Meritíssimo, apresentamos o exame de DNA. O senhor Ricardo Martins é pai biológico da menor com 99,9% de certeza. Além disso, trazemos a carta da mãe, Viviane dos Santos, já autenticada e verificada por perito. E mais, o depoimento da menor, registrado pela equipe técnica, afirmando que deseja permanecer sob a guarda do pai. O juiz olhou para a folha com o resultado do DNA. Leu em silêncio. Fez um sinal com a cabeça. Documento forte. Letícia cruzou, os braços desconfiada. O advogado dela tentou reagir. Excelência, gostaríamos de apresentar uma gravação. Mostra uma ex-funcionária da residência de Ricardo, onde a menor teria sido mencionada em tom de dúvida. Há indícios de que a aproximação pode ter sido forçada, emocionalmente manipulada. Forçada por quem? Ricardo interrompeu. Por mim? Por uma menina de 11 anos que dormia na rua? O juiz ergueu a mão. Senhor Ricardo, por favor. Vamos ouvir. A gravação foi reproduzida. Uma voz de mulher dizia: ele tá ficando estranho desde que essa menina apareceu. Fica o dia inteiro fora, não come, nem fala mais com a esposa. Deve estar sendo manipulado. A voz de Letícia aparece no fundo, incentivando. Ele tá meio cego. Vai acabar jogando tudo fora por essa garota. O juiz franziu a testa. Pegou a caneta, fez algumas anotações. Isso aqui não prova nada. São opiniões, suposições. O senhor Ricardo tem direito de mudar suas prioridades. Isso não é crime. Letícia deu um passo à frente, irritada. E eu fui esposa dele por anos. Agora ele joga fora nossa história por uma menina que apareceu do nada. O juiz olhou diretamente para ela. Não estamos julgando o seu casamento. Estamos cuidando da vida de uma criança que ficou 1 ano nas ruas. Isso aqui é sobre ela, não sobre você. A sala ficou em silêncio. O juiz voltou os olhos para os documentos. A assistente social relata vínculo afetivo claro entre a menor e o pai. Cita melhora visível na saúde, comportamento e confiança da menina desde que passou a conviver com ele. A psicóloga também afirma que a presença de Ricardo tem sido positiva. E o DNA encerra qualquer dúvida sobre paternidade. Letícia apertou a mandíbula, irritada. O advogado dela, vendo a situação fugir das mãos, tentou mais uma cartada. Meritíssimo, ainda que haja laço biológico, há uma questão patrimonial envolvida. O patrimônio do Sr. Ricardo pode ser afetado por essa decisão. Estamos falando de empresas, contratos, investimentos. É justo comprometer isso por um caso emocional? Gustavo nem piscou. O senhor está dizendo que bens materiais valem mais do que o direito de uma criança ter o próprio pai?
O juiz ergueu uma sobrancelha. Argumento infeliz. Ricardo virou para o juiz e falou com a voz firme. Meritíssimo. Não é emocional. É responsabilidade. E mais. Se for para perder tudo, eu perco. Mas a Magali não perde mais nada. Nem pai, nem casa, nem nome. Eu dou o que ela nunca teve. E isso ninguém tira de mim. O juiz ficou em silêncio por alguns segundos. Olhou de novo os papéis. Depois respirou fundo e disse: diante do laudo positivo do DNA, da manifestação da menor, dos relatórios favoráveis e da ausência de provas concretas contra o Sr. Ricardo, eu concedo a guarda provisória da menor a ele, com direito de residência, matrícula escolar e acompanhamento social por 90 dias. Após esse período, se mantidas as condições, a guarda definitiva será concedida. Ricardo fechou os olhos. Por dentro, parecia que o mundo tinha parado. Letícia ficou muda. O advogado dela apenas recolheu os papéis com cara de derrota. Nadu, saída do fórum. Magali estava esperando no carro, já com alta do hospital. Quando Ricardo entrou e deu a notícia, ela soltou um sorriso que misturava surpresa e alívio. Sério. Sério. Ela encostou a cabeça no vidro e falou baixinho. Agora posso chamar de pai sem medo? Pode. Agora é pra valer. Naquela noite, Ricardo e Magali chegaram juntos em casa. Mas não era o apartamento luxuoso de antes, cheio de móveis caros e silêncio de vidro. Era um lugar novo. Um apartamento menor, em outro bairro, com paredes claras e cheiro de tinta fresca. Era ali que começaria tudo de novo. Sem Letícia, sem máscaras, sem passado escondido. Ricardo tinha escolhido tudo com calma. Uma cozinha com azulejos simples, uma sala com sofá de 2 lugares e o quarto dela pintado de verde claro, a cor que ela tinha escolhido no papel da loja, apontando com o dedo cheio de tinta na amostra. Quando entraram, ele carregava a mala, dela na mão e uma caixa de pizza na outra. Eu nunca comi pizza em casa, ela disse, olhando para o chão de cerâmica, como se não acreditasse que aquilo agora era dela. Agora vai comer toda sexta. Ela tirou o tênis, sentou no sofá e puxou a tampa da pizza como se estivesse abrindo um presente. Olhou em volta com aquele jeitinho de quem ainda não sabia se era verdade. Depois pegou a primeira fatia e disse: Tá mesmo só a gente aqui? Só nós. Ela deu uma mordida e sorriu. Um sorriso cheio de dentes e molho de tomate. No quarto dela, Ricardo tinha colocado uma cama nova, lençóis com estampa de foguete e um pequeno criado mudo com um abajur. Em cima, o caderno dela já estava lá, aberto na última página, onde ela tinha desenhado um coração torto com um capacete de moto no meio. Pode colar coisas na parede? Pode colar o que quiser. Essa parede é sua. Ela correu até a mochila e tirou uma folha de jornal dobrada, a matéria da audiência com a foto dele segurando os documentos da guarda. Eu vou colar isso aqui, só para lembrar que não é mentira. No dia seguinte, ele a levou para a escola. Era uma escola pública do bairro, com muro alto e pátio grande. A diretora já estava esperando. Tinha sido avisada da situação. Recebeu os dois com um sorriso firme. O tipo de pessoa que não se assusta, com história difícil. Você vai estudar com a turma do 5º ano, tá bom? Disse ela, olhando para Magali. Eu nunca tive caderno com o nome da escola. Agora vai ter. E mochila nova também. Magali ficou em silêncio, só olhando. Mas Ricardo entendeu aquele olhar. Era o mesmo de sempre. De quem ainda não acreditava que aquilo tudo era dela mesmo. Mas era. Nos dias seguintes, a rotina foi tomando forma. Ricardo trabalhava de manhã. Buscava ela na escola no almoço. Comia junto. Perguntava como foi o dia. Ajudava nas tarefas, lavava a louça e às vezes deixava ela dirigir o controle da TV. Ela, aos poucos, foi saindo da concha. Começou a deixar o cabelo solto, a pedir mais arroz, a dormir com o ventilador ligado mesmo no frio. Coisas pequenas que só acontecem quando a gente sente que está em casa. Mas não era só isso. Ela começou a chamar ele de pai, devagar, primeiro num sussurro, no meio da noite,
depois num bilhete preso na geladeira. Até que um dia, no meio do mercado, ela gritou: "Pai, compra leite com chocolate." Ele congelou por 2 segundos. Depois sorriu. "Compro até 3. Eles riram. E seguiram empurrando o carrinho como se fossem qualquer pai e filha por aí. Só que não eram. Tinham vindo de caminhos opostos, cheios de buraco, desvio, silêncio, dor. Mas agora estavam ali, andando na mesma direção. Letícia tentou recorrer da guarda. Entrou com outra ação, alegando exposição da imagem da criança, instabilidade emocional e má influência. Mas o juiz rejeitou de cara. Disse que o vínculo já estava formado. O DNA era incontestável e a menina estava bem. A cada tentativa dela, mais fraca parecia. Até que sumiu do processo. Ricardo não comemorou. Só respirou aliviado. Queria paz, não vingança. E Magali, ela só queria viver uma... Tarde, Ricardo chegou em casa e encontrou ela na varanda com uma caixinha de ferramentas aberta. O rádio portátil que ele tinha consertado estava de novo desmontado no chão. "Tá tentando melhorar ele?" "Tô fazendo ele tocar fita." "Fita?" "É. Vai que eu acho umas no lixo." "E por que não faz outra coisa? Você sempre mexe nas mesmas peças." Ela olhou para ele com um sorrisinho no canto da boca. "Porque quando a gente arruma o que é velho, a gente entende melhor como tudo funciona." Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois respondeu: "Tem razão." Ela levantou, suja de graxa, e o abraçou sem aviso. "Obrigada por não desistir de mim. Obrigado por me achar." Era uma segunda-feira comum, mas Magali acordou diferente. Não foi o despertador que tocou. Foi o cheiro do pão na frigideira e o barulho da cafeteira. Ela abriu os olhos, olhou para o teto do quarto verde claro e respirou fundo. Estava começando a entender o que era ter rotina, ter hora para acordar, saber que alguém ia estar na cozinha e que o mesmo alguém ia perguntar como foi o dia. Levantou, colocou os chinelos e foi até a cozinha. Ricardo estava de avental, de costas, mexendo no ovo com a colher de pau. A blusa, branca, estava com uma manchinha de café e ele nem percebia. Ela ficou só olhando por um tempo. "Dormiu bem?" Ele perguntou sem virar. Sonhei que eu era piloto de motocross." "E ganhou a corrida?" "Ganhei tudo. Até moto nova eu escolhi." Ele riu e colocou o prato dela na mesa. "Então come aí, campeã." Ela sentou, pegou o garfo e começou a comer. Na escola as coisas estavam andando. Ainda tinha dificuldade com algumas matérias, especialmente matemática, mas já não sentia aquele vazio quando entrava na sala. A professora, Dona Leila, era firme, mas tratava ela com respeito. E os colegas já tinham parado de fazer perguntas desconfortáveis. Agora, chamavam ela para pular corda no intervalo, dividir lanche, jogar queimada. No segundo recreio da semana, Magali ficou sentada no banco do pátio desenhando no caderno. Uma amiga nova, Tainá, chegou perto e sentou ao lado. "Esse cara aí do desenho é quem?" "Meu pai." "Sério? Ele parece gente boa." "Ele é. Mas no começo eu achava que ele ia sumir." "Por quê?" Magali deu de ombros. "Porque antes todo mundo sumia." Tainá ficou quieta. Depois puxou o estojo e disse: "Quer usar minhas canetas?" Magali sorriu. Naquela mesma semana, Ricardo marcou uma reunião com o diretor de uma ONG que oferecia oficinas técnicas para jovens. Era no centro, num galpão adaptado com oficinas de elétrica, marcenaria, costura, mecânica. Ele explicou a Riaça, história. Falou do talento da filha. Pediu uma vaga. "Ela é pequena ainda", o diretor disse, "mas entende mais de motor do que eu. Então traz. A gente faz um teste." No sábado, Magali acordou antes do sol. Colocou a blusa preferida, prendeu o cabelo de lado e pegou a mochilinha com ferramentas que ela mesma organizou. Chegou na ONG com o coração batendo forte. O lugar era enorme. Cheirava a graxa, tinta e madeira cortada. Um dos instrutores levou ela para uma das bancadas. "Você já mexeu nisso aqui?" "Isso aí é um carburador, né?" "É sim,
Consegue montar? Se tiver chave, consigo. E conseguiu. 10 minutos depois, o instrutor chamou Ricardo e disse: Sua filha é boa e rápida. Magali deu um sorrisinho de canto, com o dedo sujo de graxa e o orgulho escorrendo pelo olhar. Depois da aula, Ricardo levou ela para comer pastel. Sentaram numa mesinha de plástico no mercado municipal. Magali segurava o copo de caldo, de cana com as 2 mãos. Acho que hoje foi o melhor dia da minha vida, ela disse com a boca cheia. Você ainda vai ter muitos dias assim. Você acha? Tenho certeza. Naquela noite, enquanto ela dormia, ele ficou um tempo parado. Na porta do quarto, viu o quarto decorado com desenhos, peças de moto penduradas com fita adesiva e o abajur aceso com a luz amarela fraca. Ela estava abraçada no travesseiro, respirando tranquila. Parecia em paz. Aquilo mexia com ele de um jeito difícil de explicar. Naís. Semana seguinte, Magali pediu para voltar na antiga praça onde costumava ficar. Disse que queria levar uns lanches que tinha feito na escola. Parte de um projeto de culinária. Ricardo ficou em dúvida, mas topou. Foram juntos. Chegando lá, ela encontrou 2 meninos que conhecia. Estavam sujos, com o olhar cansado e o corpo encolhido atrás de um banco. Ela estendeu os lanches sem dizer muita coisa. Só sentou ao lado e ficou ali. Agora você tem casa? Um deles perguntou. Tenho. E cama, e pai, e mochila. Ele é legal? Ele ficou. Os meninos não disseram nada. Só comeram o lanche com pressa. Depois, no caminho de volta, Ricardo perguntou. Como você se sentiu? Tipo, esquisito. Mas bom, quer voltar mais vezes? Quero. Mas agora com cobertor também. Ele assentiu, com os olhos cheios. E foi assim que a nova vida deles foi tomando forma. Não era perfeita. Tinha dia que chovia e a internet caía. Tinha dia que o arroz queimava. Tinha tarefa difícil, visita do juizado, retorno de psicóloga. Mas todos os dias eram deles. Com risada no café, com desenho no azulejo da cozinha, com música ruim no rádio, com jogo da velha no caderno, com abraço do nada, com briga boba e pai, me ajuda aqui. Era nova, mas era vida. O tempo passou depressa, mas de um jeito leve. 3 meses depois da última audiência, Ricardo e Magali já tinham entrado num ritmo que parecia de sempre. A casa vivia cheia de risos, desenhos pendurados e cheiro de pão de queijo esquentando no forno. A sala tinha uma estante nova com ferramentas organizadas por cor. Ideia dela, claro. No armário do quarto, o uniforme da escola estava sempre dobrado em cima da cadeira. Era fim de tarde de sábado quando a campainha tocou. Ricardo secou as mãos no pano da pia e foi atender. Um entregador segurava um envelope pardo carimbado e amassado como se tivesse vindo do tempo. Ele assinou e agradeceu, curioso. O remetente era estranho. Cartório civil, arquivos antigos, despacho de espólio. Abriu o envelope ali mesmo, em pé, sem esperar muito. Dentro, havia um pacote menor, selado com fita adesiva e um bilhete preso com clipe. Documento localizado em caixa de correspondência retida. Referente à falecida Viviane dos Santos. Último endereço, Rua São Vicente, 42. Assunto, correspondência não entregue. Dentro da pasta menor, havia uma carta. Um envelope escrito à mão. A caligrafia era familiar. Era da Viviane. Ele reconheceu na hora. O coração acelerou. Abriu com cuidado, como quem volta no tempo. O papel estava amarelado nas pontas, mas a tinta ainda firme. Ricardo, se essa carta chegar até você, é porque eu já não consegui ir até aí pessoalmente. Eu pensei 1000 vezes em te procurar, mas o medo sempre me venceu. Medo do que você ia pensar, medo de ouvir que não tinha mais espaço para mim na sua vida. Mas a verdade é que você sempre foi importante. Eu não fui embora porque quis. Eu fui embora porque me tiraram você. A Letícia apareceu no meu trabalho. Você ainda nem namorava ela, mas ela já sabia da gente. Disse que sabia da gravidez.
Disse que ia te contar e virar sua vida de cabeça para baixo, e que depois ia desaparecer e deixar você sozinho, com um escândalo e uma criança nos braços. Ela me deu 2 opções: ir embora ou ver você se afastar de mim com raiva. Disse que ia dar um jeito de te fazer me odiar, e eu acreditei. Então fui embora. Achei que estava te protegendo. Hoje eu sei que errei, que devia ter confiado em você. Magali é sua filha, e é incrível. Tem sua teimosia, seu jeito de observar tudo, seu gênio forte, e é mais corajosa do que eu jamais fui. Se um dia vocês se encontrarem, cuida dela, mesmo que ela ache que não precisa. Com amor, Viviane. Ricardo ficou parado, olhando para o papel, com a respiração travada. As palavras batiam como soco. Aquilo explicava tudo. O sumiço, o silêncio, os anos perdidos. Não foi abandono. Foi sabotagem. Foi veneno. Letícia. Aquilo doía, mas também tirava um peso das costas. A culpa que ele carregava, o arrependimento de não ter procurado, tudo ali ganhava outra cor. Ele não teve escolha. Ela foi tirada dele. Magali entrou na cozinha, com um copo d'água e viu o pai parado, com os olhos molhados. Que foi? Ele olhou para ela, respirou fundo e estendeu o papel. Sua mãe escreveu para mim. Antes de morrer. A carta nunca chegou. Chegou hoje. Ela pegou com cuidado e foi lendo em silêncio. Os olhos foram se enchendo. Quando terminou, sentou à mesa e ficou ali olhando para o papel. Então era por isso. Era. Ela te amava, né? Muito. E teve medo. Medo da pessoa errada. Magali apertou os lábios. Passou o dedo pelas palavras da mãe, como se pudesse ouvir a voz dela de novo. Depois olhou para o pai. Isso muda alguma coisa? Muda tudo. Mas a gente continua igual. Né? Igual não. Melhor. Ela se levantou e foi até ele. Abraçou pela cintura, forte. Ele passou os braços pelas costas dela e fechou os olhos. Ficaram ali, em silêncio, no meio da cozinha, com a carta da mãe entre eles, costurando o que o tempo não conseguiu apagar. Mais tarde, Ricardo foi até a varanda e ligou para Sandra. Contou da carta. Contou tudo. Ela ficou em choque. Disse que suspeitava da Letícia, mas nunca teve certeza. Que agora tudo fazia sentido. Viviane era forte, mas não sabia se proteger de gente ruim. Ela disse com a voz embargada. A Magali sabe. Sei que sabe. No dia seguinte, Magali colou a carta numa moldura feita com pedaços de madeira reciclada da oficina. Pregou na parede do quarto, bem do lado da estante. Escreveu embaixo com canetinha. Mãe, a gente conseguiu. E do outro lado da parede, Ricardo também sabia. Viviane tinha ido embora cedo demais, mas o amor dela tinha ficado inteiro. E agora, enfim, estava no lugar certo.